jeito que o diabo atacou Jesus no deserto é o mesmo jeito que o diabo ataca você hoje. Olha que doideira. Tem uma parte na Bíblia que o diabo e Jesus se encontram. Está lá em Mateus capítulo 4. Nesse capítulo, basicamente, mostra Jesus jejuando no deserto. E do nada aparece o diabo pra tentar Jesus 3 vezes. Eu amo essa parte da Bíblia porque é tipo o bem e o mal se encontrando, tá ligado? O mocinho e o vilão se encontrando pra batalhar. Meu Deus do céu, quem é que vai ganhar essa batalha? Vamos ver. Presta atenção. O diabo, ele ataca Jesus de 3 formas. A primeira forma é através das necessidades básicas de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava jejuando, ele estava cansado, com fome, no deserto. O diabo então ataca Jesus nessa área. Ele fala pra Jesus: se tu é o filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Por que o diabo falou isso? Porque Jesus estava com fome. Então o diabo falou: se tu é o bonzão, transforma essa pedra em pão e come, gente. Entenda, a primeira área que o diabo te ataca é a carnal. Ele te ataca nas suas necessidades básicas e tem muita gente que cai nessas áreas. As pessoas negam a Deus e escolhem um caminho do diabo pra suprir as suas necessidades por causa de dinheiro, poder, fama. Muita gente larga os caminhos de Deus na primeira dificuldade. E olha que esse é o primeiro nível de tentação só. Jesus, inclusive, vence esse nível de tentação. E eu vou te explicar como que Jesus venceu no final desse vídeo. Mas antes, vamos pro segundo ataque. No segundo round, o diabo leva Jesus pra um lugar bem alto e manda Jesus se jogar. Só que quando o diabo manda Jesus se jogar, ele diz um negócio muito doido, muito maluco. Preste atenção nessa parte aqui. O diabo fala: se tu é o filho de Deus, se joga desse lugar aqui, porque está escrito que Deus aos seus anjos dará ordem ao seu respeito e irão te tomar pelas mãos, para que você nunca tropece seu pé em alguma pedra. Meu Deus do céu, presta atenção. O diabo nessa passagem, ele tá usando a Bíblia para que Jesus faça o que ele quer. Se você não sabe, esse trecho que o diabo citou para Jesus é o Salmos 24. Ou seja, o diabo tá usando a Bíblia para fazer com que Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, pecar. Que cara de pau, meu Deus do céu. Que cara de pau, gente. Jesus vence também essa tentação, lógico. Porém, é interessante a gente entender o que significa essa segunda tentação do diabo. Essa tentação do diabo significa que um dos tipos do ataque dele pra você é através da deturpação da palavra. Ou seja, o diabo, ele nos ataca com textos bíblicos de forma errada pra fazer a gente pecar. Ele usa um trecho, por exemplo, do Salmos 24, que fala sobre confiança, pra tentar fazer com que Jesus peque. Ele usa talvez trechos da Bíblia que falam sobre santidade pra fazer com que você não seja santo. Ele usa a palavra de Deus contra o próprio Deus. Não há nada mais demoníaco que isso. E quer saber uma doideira? Essa vez que o diabo tenta Jesus, não foi a primeira vez que ele faz isso. Ele já usou a palavra de Deus contra a própria criação em um lugar. Quem é que sabe? Diz aí. Onde foi que ele fez isso? Ele fez isso lá no Jardim do Éden. Vocês lembram que um dos motivos da Eva pecar foi porque uma serpente, o diabo, chegou pra Eva e disse: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, o diabo usou dessa arma que ele usou contra Jesus, que basicamente foi pegar uma coisa que Deus disse pra sua criação e deturpar, fazendo com que a sua criação se rebele contra o próprio Criador. O diabo é muito sujo, mano. E deixa eu te falar um negócio que talvez você não saiba. O diabo sabe da palavra de Deus e usa ela contra você. É por isso que a gente tem que entender sobre a Bíblia, porque ela é a arma que nós usamos contra essas tentações do demônio. O nível 2, então, de tentação que o diabo te ataca é através da deturpação da palavra, usando a palavra de Deus pra fazer com que você peque contra Deus. E Jesus vence o capiroto nesse nível também. Agora vamos lá pro último nível. Presta atenção. No último nível, o diabo usa a arma mais poderosa que ele tem pra tentar fazer com que Jesus peque. E nesse nível, o diabo usa uma estratégia diferente, porque ele oferece alguma coisa pra Jesus dar em troca. O que rolou? Basicamente, o diabo mostra pra Jesus todos os reinos, os governos e os poderes da terra e fala pra Jesus isso aqui, presta atenção: tudo isso eu te darei se você, prostrado de joelhos, me adorar. O último nível e mais poderoso do ataque demoníaco contra você é através da adoração. E isso é uma loucura, porque isso, primeiro, bate exatamente com o que Deus está procurando que você faça. Jesus fala, por exemplo, em João capítulo 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores. O diabo sabe disso. Então ele olha pra Deus. O que Deus está procurando? Adoradores? Então eu quero adoradores pra mim agora. Porque tudo que o diabo faz é copiar tudo que Deus faz. Ele não cria nada, ele copia tudo. Presta atenção. Tudo aquilo que você adora te controla. Você é servo de tudo aquilo que você idolatra. É por isso que Jesus, por exemplo, disse que não dá pra você servir Deus e ao dinheiro. Não dá pra servir dois senhores. Só tem como ter um senhor na sua vida. A adoração é a coisa mais poderosa que existe e o diabo sabe disso. É por isso que pra conseguir
negue isso de Jesus, o diabo oferece tudo do que ele acha que tem. Preste atenção. O diabo, ele vai fingir que vai te dar tudo pra ver você se ajoelhando a ele. Porque veja só que interessante. O diabo, ele não era dono dos reinos da terra. Ele não era dono, por exemplo, do povo de Israel. Ele não tinha esse poder. Por que ele estava oferecendo isso pra Jesus, então? Simples, porque ele é mentiroso. Mas olha que interessante. Quem que era o verdadeiro dono e senhor de tudo? Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus e Deus é o dono de todos os reinos. Ou seja, entende isso aqui, porque isso aqui é a coisa mais importante que você vai escutar a sua vida inteira. Pra fazer você se ajoelhar pro diabo, o diabo vai te oferecer alguma coisa que ele nunca teve, porém que você sempre tem. Deixa eu explicar. Por exemplo, quando o diabo manda Eva pecar no jardim do Éden, o que ele disse pra Eva? Se você comer desse fruto proibido e se rebelar contra Deus, você vai ser como Deus. Só que veja bem, Adão e Eva já eram imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26. Ou seja, o diabo, para fazer Adão e Eva pecarem, ofereceu para Adão e Eva algo que ele já tinha. E na tentação de Jesus está acontecendo a mesma coisa, mano. Para tentar fazer Jesus pecar, o diabo ofereceu para Jesus algo que ele já tinha, que eram os poderes dos reinos do mundo. Jesus já tinha autoridade sobre tudo. A gente vai ver a prova disso, por exemplo, quando ele vai tirar demônio e fazer doideira no ministério dele. O diabo sempre vai te oferecer algo que Deus já te deu. Até porque ele não pode te dar nada que Deus já não tenha te dado em Cristo Jesus. Amém? Agora, só para terminar, vamos lá. Você sabe como é que Jesus venceu as tentações do diabo? Como que será que Jesus venceu? Será que foi com um Hadouken? Será que foi com algum poder que Jesus tinha? Não, não foi. Jesus venceu as 3 tentações do diabo com a palavra. Em todos os ataques do diabo para Jesus, Jesus respondeu e venceu o diabo com a palavra. Por exemplo, ele venceu o primeiro ataque com Deuteronômio. E isso é muito lindo, mano. Por quê? Porque a arma que Jesus utilizou para vencer o diabo naquela época, você tem acesso hoje. Tá disponível pra gente. A palavra tem que ser a nossa arma, tem que ser o nosso escudo, a nossa armadura espiritual. Se Jesus venceu o acusador naquela época por meio da palavra, hoje também nós podemos vencer. Então crê em Jesus, meus amores, siga a Cristo e estude a palavra de Deus, porque se você fizer isso, não existe potestade espiritual, capeta ou capiroto, que possa ser mais forte do que o Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém?